Fala pessoal, aqui é o JR do Viagem e Foto e hoje eu fiz um vídeo aqui para falar do GPS, mas de um problema físico que acontece normalmente nas séries Zumo 350, 380, 390 ou 395, o furo no botão Power. O problema desse furo é que essa borracha aqui que vai por cima, ela não sai, ou pelo menos ela não é vendida separadamente. Para você corrigir o problema do botão, você precisa trocar a carcaça inteira do seu GPS. Você vai ter que comprar uma peça dessa aqui, ó, como a que eu estou desembalando agora, uma carcaça completa. E aí que vem o problema. A Garmin não vende essa carcaça diretamente ao consumidor. Você não vai achar essa peça para comprar com facilidade. Eu comprei essa usada no site do AliExpress. Para quem não conhece o AliExpress, ele é como se fosse um mercado livre da China. Você encontra lá produtos novos ou usados a preços bem competitivos e normalmente com frete grátis para qualquer país. O único problema do AliExpress é que os produtos levam em média de 2 a 3 meses para chegar no Brasil e corre-se o risco de parar na alfândega e ser tarifado pela importação. Normalmente a tarifa alfandegária gira em torno de 60% do valor que você paga no produto. Ainda assim vale a pena. A título de referência, eu paguei nessa carcaça usada aproximadamente R$180. Se você fosse comprar essa peça nacional no Brasil usada, dificilmente você iria comprar por menos do que R$400. Para comprar no AliExpress é só você entrar aqui no www.aliexpress.com e fazer direto a pesquisa aqui no campo de pesquisa do site. Você tem a opção de colocar o idioma do site como português, mas é uma tradução automática. Eu recomendo que você pesquise o produto usando termos em inglês, pois a possibilidade de encontrar o produto certo é bem maior. No caso da carcaça do GPS, você pode pesquisar como Doorhouse Zumo. Ele vai encontrar para você carcaças de Zumo. Depois disso é só finalizar a sua compra. Se você ainda não tiver cadastro, ele vai pedir para você preencher alguns dados. E a única limitação é que você precisa de um cartão de crédito internacional para fazer o pagamento ou ter um cadastro no PayPal. Se você já recebeu sua carcaça, vamos então ver como substituí-la. A primeira coisa que você vai precisar é uma chave do tipo Torx na medida T4. Basicamente é a única ferramenta que nós vamos usar aqui. Se você não tiver uma chave dessa, você encontra em lojas de eletrônica ou então nessas lojas da China, na seção de ferramentas para desmontar celular ou outros equipamentos pequenos. É uma chave simples de ser encontrada e normalmente barata. A primeira coisa que você vai fazer é remover todos os parafusos aqui da parte traseira do seu GPS. Esse processo é bastante simples, são 10 parafusos e você tem que remover todos eles. Então vamos lá. Ok, agora que todos os parafusos já foram removidos, a sua carcaça está praticamente solta. Abra com cuidado o GPS, pois ainda existe um cabo que une a tela à placa do seu dispositivo. Esse cabo ele é preso com uma pequena trava na parte inferior, na parte ligada aqui na placa. Ó. Tem uma travinha aqui que você precisa levantar essa trava para poder soltar o cabo. Eu vou usar uma espátula para auxiliar nessa parte, mas você pode fazer isso com a unha ou ainda se você precisar um cartão do tipo cartão telefônico, é suficiente para você levantar essa travinha. Ó. É só puxar ela para cima e o cabo vai estar solto e você consegue separar as duas partes. Feito isso, vamos deixar aqui a tela de lado e vamos nos focar na carcaça traseira do GPS. A próxima etapa é soltar a placa principal. Essa placa é presa por 5 parafusos, também na medida T4 da chave Torx, ou seja, você vai usar a mesma chave para soltar esses parafusos. Apesar dos parafusos da placa serem da mesma medida, eles são de cores diferentes.
os parafusos da placa são cromados, enquanto os parafusos da carcaça são pretos, então você não vai ter perigo de misturar depois na hora de montar. Agora vem a parte mais delicada do processo, que é a remoção dos cabos que estão ligados na placa principal do seu GPS. Existem 5 cabos conectados, 3 deles estão por cima e 2 por baixo. Esses cabos, para você remover, basicamente é só puxar um pouquinho para fora e um pouquinho para cima. Eles também não têm perigo de você colocar errado depois, pois cada cabo tem um formato. Então você pode tirar os cabos sem nenhum problema, sem precisar identificar, porque depois vai ser fácil achar o local de você colocar de novo esse cabo. Você só precisa ter cuidado, pois são cabos e conectores muito pequenos e existe um risco de você quebrar esses conectores se você puxar de uma forma muito forte ou muito bruta. Então aqui você deve tomar todo o cuidado para não quebrar nenhum desses conectores. São apenas 5, como eu falei para vocês, e são eles: o cabo de entrada de fone de ouvido, o cabo do cartão microSD, o cabo do alto-falante, o cabo da bateria e o cabo daqueles 2 pininhos que ficam na parte de trás do GPS, que é a alimentação de você utilizar na moto. Ok, removido todos os cabos, a sua placa principal vai estar solta e a carcaça já separada dele. Você pode agora querer tirar a bateria ou não. Se você comprou uma carcaça usada no AliExpress, talvez a bateria não tenha vindo tão boa para você em termos de durabilidade, e é melhor você desconectar a sua bateria da carcaça antiga e colocar na carcaça nova. Agora, se você comprou uma carcaça nova, então nem se preocupe com isso, você vai usar a bateria que veio na carcaça nova. E se você for usar a bateria da carcaça antiga, é só arrancar ela aqui da carcaça. Você pode puxar com o dedo, ela é colada com uma cola que parece a cola quente, e você pode fixar na carcaça nova usando cola quente ou uma fita dupla face. Ok, vamos então agora à montagem do GPS na nova carcaça, a carcaça que tem aqui o botão Power OK. A montagem é exatamente o processo inverso da desmontagem. Eu vou começar colocando a placa no lugar. Para você colocar a placa no lugar, repare que existe um quadradinho aí, ou melhor, um retângulo vermelho. Esse retângulo é da saída da porta USB, então essa porta USB tem que estar posicionada dentro daquele retângulo. É assim que vai ficar a placa na sua carcaça. E agora você vai de novo conectar cada um dos cabos na placa. Lembrando que os cabos têm formatos específicos, não tem como você inverter, colocar um cabo num conector errado. E além do formato, ele tem um lado certo. Se você tentar encaixar um cabo do lado errado, ele não vai encaixar, ele não vai ficar preso. Então não tem perigo de você colocar a bateria, por exemplo, com os polos invertidos, ou a saída de energia atrás do GPS também com os polos invertidos. Ele vai encaixar sempre do mesmo jeito. Então agora é um trabalho delicado, é inserir de novo um por um dos 2 lados da placa. É um pouco chato porque você tem que ficar com a placa suspensa conectando os cabos, mas é um trabalho aí de paciência que rapidinho você vai conseguir fazer. Esses conectores são bem pequenininhos, se você precisar você pode usar uma pinça para te auxiliar aí na instalação deles, como eu estou fazendo aqui, mas isso é opcional, tá? Vai do tamanho do seu dedo e da sua habilidade para conseguir colocar cada um dos conectores. Essa parte do trabalho ela não é necessariamente difícil, mas ela é desengonçada de se fazer, porque não tem uma posição certa para você deixar a placa e conseguir conectar os conectores em cima e embaixo dela. Os cabos desses conectores são curtos, então hora você vai ter que mexer a placa de um jeito, hora de outro, para conseguir conectar tudo de novo no lugar. Terminou de fazer, ó, coloca a placa de novo no lugar na posição certa aqui na carcaça, confere se a porta USB ficou certinha lá atrás, ou seja, se a placa encaixou direitinho como ela deveria ter encaixado, e agora é só colocar de novo os parafusos que prendem a placa no lugar. Ok. Agora que a placa já foi fixa na carcaça, chegamos na última etapa antes de fechar o GPS, que é reconectar a tela na placa principal.
Esse é um conector mais largo, aquele primeiro que você removeu e precisou levantar uma travinha para poder puxar. E agora você vai fazer o inverso, você vai colocar o cabo no lugar e depois que ele estiver posicionado, você vai baixar essa travinha para que ela segure o cabo no local. Como você tem pouco espaço aí porque o cabo é curto, é um pouco trabalhoso de fazer e desajeitado, o que eu recomendo é você deixar a parte superior da carcaça um pouco mais para cima e a inferior um pouco mais para baixo, como eu estou fazendo aqui. É o jeito que mais sobra espaço e é mais fácil de trabalhar. Fixou o cabo, apertou a travinha, agora você já está pronto para fechar o seu GPS. Só uma dica, antes de fechar o seu GPS, você pode ligá-lo. Ele já está funcionando, se o GPS tem bateria, é só você apertar o power, ele já vai funcionar. Assim você consegue testar e validar se está tudo certinho, se o touch da tela está funcionando, ou se os conectores estão ok. E aí depois é só fechar a carcaça. Claro, você pode fechar a carcaça sem testar, mas se alguma coisa deu errado, você vai ter o retrabalho de tirar de novo os 10 parafusos. Pronto, é assim que você troca a carcaça traseira do seu Zumo e volta a ter um botão funcional e ele à prova d'água novamente.